Além disso, nós teremos então o módulo 2. O módulo 2 é o módulo que vem falar realmente sobre a pesquisa e o projeto de intervenção. Então, essa disciplina de metodologia é uma disciplina que vai trabalhar com o projeto, é a base das disciplinas de metodologia de pesquisa, é a preparação ou a produção de um projeto. No nosso caso, nós vamos fazer tanto a preparação para ele como a produção desse projeto. Então, o nosso módulo 2 chama-se a pesquisação e o projeto de intervenção. Tem duas unidades. A primeira é a unidade a pesquisação e a segunda unidade é a unidade projeto de intervenção. A pesquisação, portanto, é a modalidade, a metodologia, a estratégia de pesquisa. Essa pesquisação tem uma projeção, que é o projeto de intervenção. Esse projeto de intervenção gerará uma intervenção que será analisada posteriormente na época da monografia de vocês. Então, só para que vocês saibam esse percurso que está iniciando aqui nesta disciplina. Então, nós realizaremos no curso uma pesquisação. Essa pesquisação tem uma produção de um projeto de intervenção. Esse projeto de intervenção será aplicado. Essa aplicação será analisada no TCC, ou seja, na monografia de vocês. Esse livreto da pesquisação, ele tem aqui tudo que vocês precisam saber sobre a pesquisação, e eu utilizei para montar esse livreto, eu utilizei muito a teoria do professor Thiolan. O professor Michel Thiolan é um professor que deu aula na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, e é um professor francês que veio para o Brasil já há algum tempo, e ele é um dos pioneiros no Brasil a escrever com mais profundidade e com maior detalhamento sobre a metodologia ou estratégia de pesquisa denominada pesquisação. Existe uma confusão considerável entre pesquisação e pesquisa participante. Talvez vocês já tenham passado por essa questão ou já tenham até estudado a respeito. Rapidamente, só para vocês entenderem, a pesquisação é uma forma de pesquisa em que o pesquisador participa ativamente daquele universo em que ele está pesquisando, ele propõe ações e depois ele analisa essas ações. Então, ele não só participa, mas ele propõe ações e analisa essas ações. A pesquisa participante, o pesquisador participa para analisar, mas ele não propõe ações e intervenções. Porém, na pesquisa participante, é uma participação e uma análise. Na pesquisação, é uma participação, uma ação e uma análise. Então, essa é a diferença básica que nós podemos traçar entre pesquisação e pesquisa participante. Então, nesse livreto, além de utilizar bastante a proposta do professor Michel Thiolan, inclusive ele tem um livro muito interessante chamado Metodologia da Pesquisação, que eu indico aqui ao final, e coloco até um link para vocês na biblioteca complementar. Tem aqui tanto a classificação do que é a pesquisação, que é uma unidade do livro. O livro é esse aqui, do professor Michel Thiolan, Metodologia da Pesquisação. É um livro escrito em 1986, mas até hoje extremamente atual e tomado como base para inúmeras pesquisações dentro da área de educação e da área de humanas e sociais. Então, tem uma definição, por que essa pesquisa denominada pesquisação, como eu já mencionei, ela tem um polo na pesquisa, um polo na ação, e vem essa explicação mais detalhada. E também a estruturação básica da pesquisação. Eu montei aqui para vocês um esquema para explicar basicamente qual é o processo da pesquisação. A pesquisação é uma modalidade de pesquisa, uma metodologia, uma estratégia de pesquisa muito interessante. Ela tem fases distintas, fases que vai da seleção de onde você vai fazer essa ação, que é denominada de intervenção. Então, essa de saber onde, qual unidade empírica, ou seja, por exemplo, qual escola eu vou trabalhar, passando pela fase exploratória de descobrir qual é a situação, problema, ter a intervenção para sofrer essas ações que vocês vão realizar. Depois dessa fase exploratória, ela tem um procedimento básico chamado de diagnóstico,
que é a fase em que você levanta o problema e você estuda inicialmente, antes de começar as ações, propor o que vai ser feito para intervir, para tentar resolver aquela situação problemática ou diminuí-la, mitigá-la, se não for possível sanar. Ela tem um estudo sobre por que aquilo ocorre, qual é a opinião das pessoas, qual é a percepção das pessoas que fazem parte daquele universo que você, na sua pesquisa, qual é a percepção delas sobre por que aquele problema ocorre. Essa percepção é muito importante porque essa pesquisa, por ser uma modalidade de pesquisa participante, ela precisa dessa integração no ambiente em que se está pesquisando para que se realmente possa se realizar essa modalidade de pesquisa, para que ela não seja fajuta. Então ela precisa dessa inserção nesse ambiente para você fazer a fase exploratória, depois a fase diagnóstica, e a fase do planejamento, que é você projetar o que vai ser feito por meio de um projeto de intervenção, de um plano de ações, e a fase da execução. Colocou as ações em prática, está implementando, vai analisando o que está acontecendo, vai refazendo algumas coisas que precisarem ser refeitas, fazendo os ajustes, e a pesquisa termina com a avaliação dessas ações. Então é todo um ciclo, esse esquema que mostra um ciclo que tem do início ao fim da pesquisação. Então depois vocês vão ter acesso a uma apresentação que eu elaborei para vocês sobre as maiores informações que nós precisamos para essa disciplina a respeito da pesquisação. Essa apresentação está em Flash, não se preocupem se ela demorar um pouquinho a carregar, vocês podem ver que até aqui na minha internet ela também demora um pouquinho a aparecer, mas ela vai aparecer e aí vocês vão ter acesso a uma apresentação mais detalhada sobre a pesquisação de uma forma geral. Então vocês vão ter da teoria até os procedimentos dentro dessa apresentação. Então essa apresentação está em Flash, basta clicar aqui em iniciar o Prezi, que foi montado no programa Prezi. Se alguém tiver problema para assistir dentro da plataforma, clica aqui no link e vai lá direto para o sistema Prezi onde foi criado. Tanto pode assistir aqui então como lá. E aí vocês vão ter maiores informações sobre os procedimentos utilizados na pesquisação. Depois dessa parte teórica sobre a pesquisação e os procedimentos, as etapas estudadas, eu coloco aqui para vocês alguns exemplos de pesquisação realizados em áreas diferentes, só para vocês verificarem o quanto é aplicável essa metodologia de pesquisa. Então nós temos pesquisação feita na área de mídias da educação, na área de educação física, na área da linguagem, da linguística, na área da educação matemática, na área de artes e TICs, na área de engenharia de produção, da educação especial, e vai aí uma infinidade de possibilidades de aplicação. Então coloquei aqui exemplos para que vocês tenham noção do quanto é importante e o quanto vem sendo utilizada essa modalidade de pesquisa, que nós vamos desenvolver também aqui no curso de mídias na educação. Para saber mais sempre, eu coloco alguma dica importante para vocês acrescentarem. Eu acho muito interessante o livro do professor Michel Tiolam, por isso eu coloquei aqui disponível para vocês. Então, metodologia da pesquisação. Basta clicar aqui e vocês vão ter acesso ao livro inteiro. É um livrinho bem fácil de ler, um livro pequeno, mas um livro de suma importância para o tema pesquisação, e especialmente pesquisação no Brasil. Então é esse o material que vocês encontrarão dentro da unidade pesquisação.